É o modo como Deus se revela para nós, né? Eu penso que através da arte nós sentimos Deus mais perto. Eu sinto Deus mais perto de mim com a arte. E através da arte sacra uma porta mesmo, né? Como ícone, uma janela que nos abre até o céu, que nos leva até uma experiência com o sagrado. É emocionante, porque é uma bênção. É fora do normal. É uma bênção. É só o que eu posso dizer. A gente não é digno de fazer isso, de ser artista sacro e de prestar um serviço a Deus. É uma bênção, apesar de nós mesmos poder fazer arte sacra, servir a igreja. A arte sacra ela não é só adorno, ela não existe para enfeitar as igrejas. Ela tem um objetivo muito claro que é, antes de tudo, pedagógico. A arte sacra, ela ensina, educa o olhar dos fiéis. Arte sacra é o nome dado para toda produção artística destinada ao culto divino. É muito comum que as pessoas confundam arte sacra e arte religiosa, mas elas são diferentes. Arte sacra é aquela feita para a religião, por isso ela contribui para despertar os fiéis para a liturgia e por isso promove então uma atitude religiosa nesses fiéis. Um dos exemplos mais fáceis e mais comuns para se entender o que é arte sacra são as esculturas de santos feitas pelos artistas para adornarem as igrejas. Isso porque essas esculturas serão foco de adoração durante o culto divino. Além disso, são consideradas arte sacra os vitrais das igrejas, os paramentos utilizados no ato litúrgico, os tradicionais painéis ou afrescos no teto das igrejas, a própria arquitetura dos templos com seus estilos particulares e até mesmo as vestimentas utilizadas pelos sacerdotes. Arte sacra, nós poderíamos dizer que são todos aqueles objetos criados e utilizados sobretudo para o culto litúrgico, para os sacramentos que são realizados. Estamos falando, por exemplo, de imagem, escultura, pintura, mosaico, mas vamos ampliar essa lista. Vamos falar também da música, que também é arte sacra. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de adentrar o mistério da fé por meio da música, que nos arrebata, nos eleva, toca o coração, toca a sensibilidade. A arte sacra, além de possibilitar um conhecimento sobre a evolução da Igreja Católica, conta também a história da arte de um modo geral, além da nossa própria história. Isso porque, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a Igreja Católica esteve presente na construção da identidade cultural, social e artística do nosso país. Quando a gente pensa a arte sacra, todo esse rol de elementos, né, que a gente pode ir tanto da arquitetura, vamos pensar assim, do invólucro espacial, até o objeto que é utilizado dentro daquele espaço, por exemplo, um cálice, uma patena, são objetos que têm uma dupla dimensão. Existe a dimensão do culto, ou seja, a produção dele é para quê, qual o seu objetivo, e também uma dimensão que está casada com essa dimensão do culto, que é a dimensão cultural. E nessa dimensão cultural a gente pode estabelecer essas relações com os contextos históricos, políticos, estéticos, seja dos próprios indivíduos que vão buscar essa obra, que vão patrocinar essa obra, dos indivíduos que vão fazer. Então é impossível, e até pensando no nosso contexto nacional, dissociar a importância da arte sacra da história nacional. A primeira arte sacra de um determinado lugar fala de uma identidade enraizada. A fé que não se traduz em cultura e cultura material ou cultura imaterial é uma fé que não se historicizou. E a nossa fé cristã católica, ela se materializou e imaterializou numa cultura local que criou a identidade, a forma de pensar, a forma de organizar a vida, a forma de conduzir e organizar um determinado meio. É impossível falar da origem das nossas cidades sem falar da igreja.
Quando se fala em arte sacra no Brasil, imediatamente vem a referência de Aleijadinho. Escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto, Aleijadinho é o patrono das artes do Brasil e o principal artista brasileiro do período colonial. Filho de um português com uma escrava, Aleijadinho nasceu em 1738 na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto. Aprendeu a esculpir ainda muito jovem, sob a influência do pai, que era mestre em carpintaria. Dedicou a sua vida à arte sacra, mesmo tendo ficado muito doente aos 40 anos de idade. Doença que o acompanhou por toda a vida, mas que não foi suficiente para limitar a sua arte. O Aleijadinho nasce num período barroco, né? Barroco mesmo, e vivencia mais o rococó, finalzinho do barroco, né? O barroco se divide em 3 fases, ele viveu nessa última fase, mas já pega a Vila Rica já urbanizada e as principais igrejas estavam edificadas. O pai dele é um dos responsáveis pela edificação das principais igrejas e ele nasce nesse ambiente de arte, de arquitetura. Ele inovou toda a arquitetura daquela época, né? As igrejas, ele tirou as tribunas, colocou os púlpitos no arco do cruzeiro, afastou as torres, onde a entrada do óculo, que é a claridade da igreja ali, ele colocou o brasão de São Francisco, então ele fez toda a inovação na arquitetura daquela época. Depois dos seus, por volta dos seus 40 anos, que é quando de fato teriam começado a aparecer os primeiros sintomas da doença, o Aleijadinho não trabalhava sozinho, ele trabalhava com um ateliê. Então, se a gente for pensar esse ateliê Aleijadinho, ele ajudou sim a revolucionar a produção artística mineira dessa segunda metade do século XVIII e do século XIX. Aqui em Ouro Preto, terra natal do artista Aleijadinho e também berço do barroco mineiro, existe uma espécie de circuito de igrejas que abrigam obras do artista. Essa, por exemplo, é a igreja de São Francisco de Assis, considerada a obra-prima do barroco brasileiro. Ela é também uma das principais obras da vida do artista Aleijadinho, além de ser considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Também conhecida como Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência, é um retrato fiel do barroco e do rococó brasileiro. É uma das raras construções em que o projeto, a obra escultória e a talha são de autoria do mesmo artista. Essa característica inusitada atribui uma unidade e harmonia visual à igreja. Já na parte externa, é possível identificar a genialidade de Aleijadinho. Com um ímpeto de inovação, o artista opta por torres arredondadas e, como em um movimento de rotação, as desloca para trás. Com isso, o frontispício ou fachada da igreja acaba ganhando mais destaque. Com essa nova composição, a portada toda decorada com elementos esculpidos em pedra-sabão, material característico nas obras de Aleijadinho, ela é posicionada no centro, entre as 2 janelas do coro. Para arrematar, o óculo no alto da portada deixa de ser apenas uma entrada de luz para exibir um medalhão com a imagem de São Francisco de Assis, mais uma vez todo esculpido em pedra-sabão. No interior, a igreja é dividida em nave, capela-mor e sacristia. Em todos esses espaços podem ser conferidas proporções harmônicas e ornamentação sóbria. A decoração explode aos olhos quando identificados os detalhes característicos do artista com seus anjos, elementos vegetais, fitas guirlandas e objetos de madeira e pedra-sabão que se entrelaçam. Outra inovação de Aleijadinho são os púlpitos esculpidos em pedra-sabão e instalados no arco do cruzeiro, na passagem da nave para a capela. No altar-mor, as 4 colunas do retábulo evidenciam medalhões que exibem a imagem dos santos da ordem em semi-relevo. Ainda no centro do retábulo ficam destacadas a Santíssima Trindade, com a Virgem posicionada ao centro. Nas imagens é possível identificar expressões faciais e olhos muito característicos da obra de Aleijadinho. O estilo Aleijadinho é Aleijadinho. O Aleijadinho é uma digital. Depois que o Aleijadinho passou a fazer o que ele fazia nas igrejas, e principalmente quando ele faz elementos antropomórficos, ou seja, pessoas, imagens de santos e de anjos, é aí que você vê o escultor. Não adianta você olhar para fitomórficos, ou seja, para volutas, para cornijas, altares, colunas, você não vai ver o artista. Você vê quando ele faz o elemento humano.
Aí você percebe a mão dele ali, porque ele coloca elementos não só dele, mas da vivência dele e a expressão toda. Quando Aleijadinho começa a afastar os olhos das figuras, começa a enrolar essas barbas, é uma caligrafia que é só dele. E é tão bom que as pessoas passaram a copiar. O seu José dos Anjos, há 16 anos, trabalha como recepcionista na Igreja de São Francisco de Assis. Depois de tanto tempo dedicado ao trabalho, o amor e a admiração pelo templo foram inevitáveis. E por ter adquirido conhecimento profundo da história de Aleijadinho e da construção da igreja, em muitas ocasiões faz o papel de guia, explicando cada detalhe. A gente não cansa de ver tanta beleza, né? E cada dia você explica para um turista e eles ficam apaixonados com essa igreja, então dá mais ânimo para você trabalhar ainda, né? Porque essa igreja aqui é considerada uma das principais igrejas do Brasil, né? É um marco na história do Brasil. Seu José contou que o escritor Carlos Drummond de Andrade, que era ateu, quando conheceu a igreja de São Francisco, ficou maravilhado e acabou se rendendo aos encantos da arte sacra. E, em retribuição, escreveu um poema. Senhor, não mereço isso, não creio em vós para vos amar. Trouxeste-me a São Francisco e me fazei vosso escravo. Vossas flores de querubins são matérias de muito amar. Dai-me, Senhor, a só beleza desses ornatos, e não a alma, presentes à dor de homem, paralela às 5 chagas. Depois, ele entrou. E na hora que ele entra aqui, ele fala, Senhor, não resisti. Me perco na rosa nave triunfal. Por que essa nova cilada? Por que baixar tanto o céu? Senhor, os púlpitos mudos, entretanto, me sorriem. Mais que vossa igreja, essa sabe a voz de me embalar. Perdão, Senhor, por não vos amar. Uma das igrejas que compõe o circuito Aleijadinho aqui em Ouro Preto é essa daqui, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões. De acordo com pesquisadores e a própria história, entre 1771 e 1780, Aleijadinho, já muito debilitado pela doença, teria literalmente sido carregado até a igreja para conferir a construção da capela. Embora ele não tenha executado de fato a construção, os riscos da obra pertencem a ele. A Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões conserva um rico acervo de imaginárias. No altar-mor se destacam as 3 peças atribuídas a Aleijadinho: São Pedro Nolasco, São Raimundo Nonato, imagens de roca e um crucifixo. A terceira igreja que compõe o circuito Aleijadinho é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que recentemente foi elevada à condição de santuário arquidiocesano da Imaculada Conceição. Nela fica o Museu Aleijadinho, que exibe obras do artista e também documentos de toda a sua vida. No momento, a igreja e as salas que compõem o museu passam por um momento de restauração e, por isso, a visitação está proibida. Mas é aqui também, em frente ao altar de Nossa Senhora da Boa Morte, que os restos mortais do artista estão enterrados. Além de Ouro Preto, outras cidades mineiras também foram agraciadas com obras do artista Aleijadinho. Entre elas, a cidade de Congonhas, onde fica o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. O santuário é considerado uma das obras-primas do Barroco Mundial e também considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Sem dúvidas, uma obra de grande expressão e originalidade deixada por Aleijadinho e também um dos lugares mais importantes para quem se interessa pelo barroco e rococó mineiro e também, é claro, por todos os fiéis da Igreja Católica. Construído na segunda metade do século XVIII, o santuário é um conjunto arquitetônico composto pela igreja, com interior em estilo rococó, um adro murado e a famosa escadaria externa, decorada com estátuas dos 12 profetas em pedra-sabão. Para completar, no aclive, em frente ao santuário, Aleijadinho construiu mais 6 capelas, uma ao lado da outra, as Capelas dos Passos. Dentro delas estão dispostas 66 esculturas de madeira policromada em tamanho natural. Essas 6 capelas, mais a igreja, representam os passos da Paixão de Cristo. Ele chega já bem doente, e é claro que não ia encarar
64 blocos de madeira e mais 12 blocos de pedra imensos para poder esculpir sozinho. Ele trabalhava com ajudantes, com os oficiais. Então, quando ele chegava num local como Congonhas, ele já trazia os seus oficiais e ainda recrutava alguns que tivessem talento para juntar ao ateliê dele, porque é uma leva muito grande de trabalho. Então ele começa com os passos, são as imagens da paixão de Cristo em madeira, e de 1800 a 1805 ele esculpe os profetas. Todos sob a batuta dele, ou seja, sob o comando do Aleijadinho. O Aleijadinho é o que concebe a obra e é o que põe a mão em tudo. Mas ele não esculpe tudo, ele não dá conta de esculpir tudo, desde o início até o final. Então, no final, ele vem lapidando e colocando um feeling de artista. O oficial vem, faz todo aquele corte e chega quase ao acabamento. O Aleijadinho vem e coloca toda a sua genialidade. E é aí que dá o sopro de gênio. Sem dúvida, a escadaria com as esculturas dos 12 profetas é o trecho mais famoso do conjunto arquitetônico. Todos eles têm os cabelos encaracolados, coberto por turbantes e olhos levemente puxados, traço recorrente nas obras de Aleijadinho. A mistura de estilos, em decorrência da ajuda de outros artistas, conferem à obra uma mistura de realismo e caricatura. Os profetas, posicionados de costas para a igreja e olhando para as capelas dos passos, simbolizam o momento da profecia. Nas capelas está representada a paixão de Cristo. Subindo as escadas e passando pelos profetas, seria como um momento da confirmação da profecia. E, por fim, ao adentrar a igreja, a salvação acontece. Aqueles cenários compostos, né, que muito bem se adequam ao que eu estou chamando de teatro sacro, teatro barroco. Qual é o intuito daquilo? Criar a cena para que o observador como que se integre a ela. Isso é tipicamente um barroco brasileiro com a nossa marca registrada, né, pelas mãos deste homem que superou até os seus próprios limites físicos para produzir tudo aquilo que produziu. Se tem alguma imperfeição anatômica, alguma deformidade de antebraço, braço curto, a perna curta, com certeza tem a mão do ateliê ali. Tem alguns profetas que foram integralmente esculpidos pelo Aleijadinho, segundo especialistas como Daniel, por exemplo. É anatomicamente perfeito, a expressão, o acabamento. Mas todos têm a mão dele. No que diz respeito aos estilos artísticos presentes na arte sacra brasileira, embora seja possível encontrar muitas referências estilísticas, o que predomina é o barroco, mas um barroco adaptado à cultura brasileira e não apenas herdado em decorrência da nossa colonização europeia. Então já começa pelo material. O barroco europeu não é madeira, fundamentalmente é a pedra, é o mármore. Depois, além disto, as características do entalhe em si, porque o entalhe é feito aqui, em loco. Muitos escravos tomaram parte, inclusive, nesse processo de entalhe e de produção dos nossos altares, das imagens, né? E com isto houve até uma integração do traçado característico, da estética característica luso-europeia e africana. Em alguns contextos até indígenas. Então, existem características muito próprias do nosso barroco. Com relação a estilos, na verdade a gente não tem um único. A arte sacra, portanto, todos esses bens gerados para o culto, eles acabam mudando estilisticamente de acordo com o tempo, com os artistas que empregam, né, suas características, sua genialidade para a produção daqueles materiais. Então, ao longo do tempo, ao longo da história, né, desses mais de 2000 anos, especificamente da Igreja Católica, a arte ela sempre acabou migrando de acordo, né, o estilo e a forma de configuração material
de acordo com as necessidades impostas por esses estilos e pelo período. Então, mesmo o barroco que nós temos em Minas Gerais é muito diferente do barroco pernambucano, que é muito diferente também do baiano e do paulista, por exemplo. Então, são categorias muito diferentes. E é interessante a gente pensar, inclusive, nas falas, né, do papado, especificamente do próprio Papa João Paulo II, quando ele diz que a arte sacra não tem um estilo só. Ela é multi-estilística e todos os estilos têm a sua importância e devem ser preservados da mesma forma. Mas nem só de barroco é feita a arte sacra brasileira. Embora seja o estilo mais comum e predominante, outros estilos podem ser encontrados em igrejas por todo o país. A Catedral Metropolitana de Campinas, interior de São Paulo e dedicada a Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, é toda feita em estilo neoclássico e ela impressiona pela beleza baseada no equilíbrio e na harmonia. São colunas, não é? A verticalidade das colunas, são arcos redondos, não o arco gótico em ogiva, mas o arco redondo. As formas circulares, as formas triangulares, tudo isso está nesses altares aí, se nós repararmos. Inclusive o retábulo mor, ele é um conjunto circular de 12 grandes colunas, 16 metros de altura tem aquele altar. E 12 grandes colunas que sustentam 3 grandes circunferências que se abrem em formato de coroa. O retábulo mor da catedral é de autoria do artista Vitoriano dos Anjos, mas depois dele, outros entalhadores trabalharam nos altares da nave central. A ideia era reproduzir algo do mesmo estilo do retábulo mor, mas características próprias dos novos artistas acabaram aparecendo. Por isso, é possível encontrar resquícios de cabeças de anjos, o que confere uma pincelada barroca no estilo neoclássico da igreja. É possível encontrar também uma riqueza expressiva de elementos fitomórficos, ou seja, elementos da natureza, como plantas, frutas e flores. Existe um tema explícito nesse sentido, né? Como temática sacra. E de fato, ao entrar na igreja, nós deveríamos nos sentir entrando no jardim que Deus tanto deseja para nós. Por isso Ele nos redimiu. E deste jardim terreno que a igreja só simboliza precariamente, nós vamos adentrar o jardim eterno, os prados eternos de Deus, aonde teremos a vida eterna. E ao entrar na Catedral de Campinas, a exuberância dos detalhes de madeira chama a atenção. O inusitado é que nunca receberam uma policromia, ou seja, uma pintura, e nem mesmo douramento, tão tradicionais das igrejas de séculos passados. Por que aqui não se policromou? Será que faltou verba na ocasião? Será que, foi uma escolha por deixar na madeira mesma? Não sabemos responder. Provavelmente previa-se uma policromia, que pode não ter sido realizada até por falta de verba, de recursos, né? O estado de São Paulo, ele tem uma alavanca econômica com a economia do café, mas nem se compara nos seus primórdios ao que foi a economia da mineração nas Minas Gerais. Então, pode ser que o recurso do café tenha dificultado um pouco o procedimento da policromia, até por alguma oscilação no próprio ciclo econômico do café. De qualquer modo, nunca mais se falou em policromar esses altares, não é hoje que vai se falar, porque afinal de contas já se consagrou como um estilo típico da catedral. Um dos desafios em relação à arte sacra é a sua conservação. E nesse sentido, o Museu de Arte Sacra cumpre um papel importante. Ele é uma das principais instituições brasileiras dedicadas ao estudo, conservação e exposição de objetos de arte sacra. Atualmente, o acervo conta com cerca de 15 mil itens, parte deles em exposição e parte na reserva técnica.
As coleções dividem-se entre imaginárias, mobiliário, ourivesaria e pratarias religiosas, telas e muitos outros itens. O acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo começou a ser formado por Dom Duarte Leopoldo e Silva, que foi o primeiro arcebispo aqui da cidade de São Paulo. A partir de 1907, ele começou a recolher imagens sacras de capelas e igrejas que foram demolidas após a proclamação da República. Mas foi só a partir da década de 1970 que foi possível ampliar significativamente o acervo do museu. O Museu de Arte Sacra, ele está prestes a comemorar 50 anos de fundação. Mas essa fundação é uma comemoração da instalação do museu nesse prédio e do acordo, da parceria entre a Cúria Metropolitana e o governo do estado de São Paulo. O museu ele é criado muito antes. O acervo começa a ser recolhido em 1907 pelo arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, que com a transformação da cidade, as antigas igrejas que já, pelo pensamento da época, não se adequavam mais às necessidades, né, de São Paulo, de uma metrópole em crescimento, essas peças começaram a ser recolhidas durante essas demolições. Com a ampliação do acervo, o museu foi transferido para a ala esquerda térrea do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz. Além das obras, o prédio é um dos principais monumentos arquitetônicos coloniais paulistas do século XVIII. A parte mais antiga do museu foi construída sob a orientação de Frei Galvão, para acolher o recolhimento das irmãs concepcionistas que vivem em clausura. Atualmente elas moram aqui, dividem espaço com o museu e são as responsáveis por confeccionar as milagrosas e famosas pílulas de Frei Galvão. A história do Frei Galvão ela se funde com a história do edifício, né? Parte do edifício, Frei Galvão tem participação ativa em sua construção, seja no seu desenho, e foi sepultado na igreja anexa ao mosteiro. Então a ligação do primeiro santo brasileiro é muito estreita com essa edificação. Duas coleções do museu chamam a atenção. A de lampadárias é a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas do Vaticano. E a seção denominada Museu do Presépio abriga um dos mais raros conjuntos desse gênero no mundo. São 190 conjuntos presepistas de diversos países e regiões do Brasil e produzidos em diferentes técnicas. O Museu de Arte Sacra aqui de São Paulo ele é dividido em alguns setores e nesses setores, em cada um deles, existe um tipo de acervo diferente. Esse aqui que nós estamos, por exemplo, é chamada Sala Cofre, onde ficam expostas para a visitação algumas joias. O que a gente encontra? O que o visitante que vem ao museu ele encontra nessa sala especificamente? Por que ela é tão especial? A Sala Cofre ela guarda grande parte do nosso acervo de prataria e ourivesaria. Nela nós encontramos peças litúrgicas, por ser um museu de arte sacra, que compõem aí a história do nosso país, desde o século XVII até peças do século XX. E tem aqui, além dessas outras peças que você citou, tem neste momento, porque o acervo ele muda em algumas ocasiões, mas neste momento exposto aqui, a peça mais importante seria essa que está aqui ao fundo, seria isso? Sim, o contexto da sala traz uma grande importância porque ele traduz estilos diferentes da questão de ourivesaria e prataria. Uma peça que chama muita atenção aqui no museu dos visitantes, pela sua beleza, pela sua imponência, é esse ostensório do Congresso Eucarístico Nacional de 1942. É uma das peças aí que ela ocupa uma vitrine solo, justamente porque é uma das peças mais visitadas aqui do museu. Nós já falamos da sala, né, que apresenta, então que expõe todos os lampadários, essas peças tão importantes, essa coleção tão importante do museu. E aqui a gente vê um exemplar também, esse também é bem específico e bem importante. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Sim, esse lampadário de prata, ele pertenceu à antiga sede de São Paulo, demolida na década de 10, e com sua demolição ele foi guardado
junto com o acervo da Cúria, que estava sendo recolhido das igrejas que estavam sendo demolidas, e ele vem para o museu, ele fica justamente nesta sala, destacado do restante da coleção, porque é uma das peças mais nobres historicamente para o nosso país. A gente percebe que são peças de fato muito ricas, muito bonitas e muito trabalhadas. Como é que é o trabalho de conservação dessas peças, João? O nosso acervo é muito grande, né? Nós somos hoje em 2 conservadores aqui no museu e é constante, né? É um trabalho que nós temos que fazer diariamente. Fazemos uma vistoria nessas peças para ver a questão de comportamento, de materiais, e quando há necessidade, essas peças são retiradas da exposição de longa duração e vão para a nossa reserva, onde nós fazemos as ações de conservação e restauração. Entre o importante acervo, destacam-se as obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, em madeira policromada. De Frei Augustinho de Jesus, primeiro santeiro brasileiro de que se tem registro, há uma escultura de Nossa Senhora do século XVII em barro cozido policromado. Existem ainda algumas peças curiosas, como a escultura de São Jorge, em tamanho real, que era colocada sobre um cavalo de verdade e percorria toda a procissão com os fiéis. Ele continua cumprindo a sua função de guardar a memória, né, histórica e artística, religiosa do passado, mas também garantir essa sequência histórica para o futuro. Dentro do contexto amplo de arte sacra, podemos dizer que a iconografia bizantina é a base, o começo de tudo. Essa iconografia bizantina aplica a teologia da imagem às cores, formas e símbolos, promovendo uma verdadeira catequese. E foi a partir dela que outras estéticas de arte sacra se desenvolveram em todo o mundo. Existe uma conduta do iconógrafo que a gente aprende com os monges, os verdadeiros iconógrafos. E essa conduta ela tem a ver com oração constante, tem a ver com o abaixamento do ego, o se isolar um pouco do mundo, sair um pouco do mundo, ou seja, não ser secular, e trazer uma tradição que tem toda essa inspiração de teologia de imagem. Artista plástico há quase 40 anos, Sérgio Prata especializou-se em arte sacra e hoje é um dos mais renomados artistas do ramo no Brasil. Defensor ferrenho do estudo das técnicas utilizadas pelos antepassados, ele explica que todo artista deve herdar o conhecimento dos grandes mestres da arte. Em 2008, foi à Grécia buscar conhecimento com os monges iconógrafos. Sérgio Prata acredita que para se tornar um verdadeiro artista sacro e mais especificamente um iconógrafo, é preciso haver uma verdadeira conversão e entrega à vida religiosa. O que eu percebi estudando iconografia é que é um caminho de conversão. Você tem muita teologia da imagem e essa teologia da imagem te ajuda a se conduzir num caminho de aprendizado, de humildade, e você como pessoa você vai sendo transformado também. A arte sacra ela não é produzida assim, eu vou pôr aqui um ramo, vou pôr aqui uma fruta, uma flor, porque eu gosto. Não, não é subjetivo. Vou pôr porque todo esse conjunto de elementos remete a conteúdo bíblico. Esta é a objetividade da arte sacra. O caminho de um artista sacro é uma eterna busca, né? Eu só posso agradecer a Deus. Eu queria pintar uma igreja, já pintei mais de 20, 30, eu parei de contar. Então Deus é tão carinhoso com a gente que oferece essa chance, né, de a gente colaborar com a igreja, cada um na sua missão, cada um na sua vocação. Então, o artista sacro, ele está sempre em construção. A cada dia ele tem que se colocar novamente dentro da presença de Deus, rezar humildemente e pedir a Deus inspiração. É um ser em construção constante, eu acho. Uma consciência artística e religiosa que hoje Sérgio Prata tenta passar para seus alunos. Em seu ateliê, ele recebe artistas interessados em aprofundar suas técnicas na arte sacra, na iconografia.
Irmã Helena Scarabello, da comunidade Dominus Salus, é desenhista por formação e há cerca de 1 ano iniciou seus estudos na iconografia. O meu carisma na comunidade Dominus Salus, o nosso carisma se resume sobre a restauração do ser humano à imagem e semelhança de Deus, né? E dentro da iconografia é muito dito isso, que na iconografia ela serve para restaurar o homem também. Porque quando você pinta, quando você escreve um ícone, ou quando você depois contempla a obra, né, você entrando ali em oração profunda, você é restaurado por aquela imagem. Né? Então isso foi fazendo muito sentido para mim e eu falei, meu Deus, é para isso que o Senhor me chama. A Amanda foi aluna de Cláudio Pastro por cerca de 7 anos. Formada em design de interiores, desde criança tinha uma inquietação sobre sua verdadeira vocação e depois de adulta decidiu ir em busca de cumprir essa missão. O meu chamado para iconografia, né, interesse em arte sacra, foi através da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que até hoje acontece todas as quartas-feiras na minha paróquia. E minha mãe, desde que eu, com a minha irmã era pequenininha, ela nos levava nessa novena toda quarta-feira. E ficava um quadro bem grande do ícone da Perpétuo Socorro e sempre me despertou um interesse, algo me dizia algo a mais, não era apenas um quadro para mim. Eu creio que não é somente uma profissão, é realmente uma missão, porque você tem que abrir mão de tudo, do seu ego, da sua vaidade, de tudo, para servir a Cristo. É ser pincel na mão de Deus. E não há como falar de arte sacra na atualidade sem falar, é claro, do Santuário Nacional. O maior templo mariano está a caminho de se tornar também a maior Bíblia a céu aberto do mundo. Para isso, conta com obras de um dos artistas mais expressivos da arte sacra contemporânea. Cláudio Pastro dedicou 17 anos de sua vida para transformar o santuário em um grande espaço catequético e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Quem vai fazer essa visita com a gente pelo santuário é o Rodrigo, que é orientador cultural aqui no Santuário Nacional. Rodrigo, a gente começa essa caminhada, essa visita ao santuário justamente aqui, da entrada, né, da visita à imagem de Nossa Senhora Aparecida, do nicho de Nossa Senhora. Por que a gente começa desse ponto? Porque Cláudio Pastro, ele quis retratar logo na subida da imagem o movimento ondular das águas. No entanto, que nós temos 3 tonalidades de cor. Nós temos o branco, um marrom mais escuro e um marrom mais claro. O branco, dentro do Santuário Nacional, sempre simboliza a manifestação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa vida. O marrom mais escuro relembra para nós o Paraíba do Sul, o rio onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora, que predomina nele a cor barrenta. E o marrom mais claro faz uma menção, uma lembrança à terracota, que é a argila paulista cozida, o material da qual é feita a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E é muito interessante que nós, observando as 3 cores, traz para nós uma mensagem muito bonita, que é pela ação do Espírito Santo, nas águas do rio Paraíba, deu a nós, ao povo brasileiro, a grande devoção, que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Rodrigo, então a gente terminando de subir a rampa, a gente já se depara com um primeiro painel antes de chegar no nicho de Nossa Senhora propriamente dito. O que esse primeiro painel aqui ele significa? O que ele representa? Então, esse primeiro painel quer retratar o achado da imagem que aconteceu em 1717, quando passava por essa região o futuro Conde de Assumar. Era uma grande autoridade na época, estava a caminho das Minas do Ouro, ia tomar também o governo de lá. Este primeiro painel, Cláudio Pastro traz alguns sinais, símbolos para nós. Primeiro, as garças brancas, que é símbolo da cidade de Guaratinguetá, porque aqui tudo pertencia à vila de Guaratinguetá e o Conde de Assumar, com a sua comitiva, faria um pouso na vila, quando a Câmara da Vila resolveu dar a ele um grande banquete de peixes. Logo em seguida, chega-se ao retábulo. Ali, um paredão de 37 metros de altura abriga o nicho, o trono da padroeira do Brasil.
A faixa central em ouro, com os 3 arcanjos Rafael, Miguel e Gabriel, representa a escada de Jacó. Nela, os anjos descem e sobem, trazendo graças e levando os pedidos dos fiéis. O sol no entorno do nicho corresponde à mulher vestida de sol do Apocalipse. Mensagem reforçada pelo círculo redondo ao redor da imagem, representando a presença do divino. As ondas das águas representam a ação do Espírito Santo. Tem ainda os peixes, que remetem ao milagre do aparecimento da imagem em 1717. Por fim, a frase "O Espírito e a esposa dizem, Amém, vem Senhor Jesus", refere-se à citação do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Saindo do nicho, ainda é possível contemplar um painel de azulejos, todo desenhado em tinta azul. Nele estão representados os principais ou os mais conhecidos milagres de Nossa Senhora Aparecida. O milagre das velas, milagre do cavaleiro sem fé, milagre das correntes do escravo Zacarias e o milagre da menina cega. Ainda na descida da rampa de saída, um grande colorido vitral adornado por rosas faz referência ao Rosário de Nossa Senhora. Como você estava falando, tudo tem um porquê, né, de estar aqui nessa construção do santuário. Até mesmo os materiais escolhidos, há uma razão de ser, né? Justamente. Nós podemos observar, né, o santuário todo ele é feito de tijolinhos, né, tijolo de barro. O barro ele dá um sentido muito bonito. Primeiro, ele tem a acústica e o isolamento térmico, mas o sentido mais belo do barro, do tijolo de barro, que a imagem é feita do barro, né? Então o templo da mãe tem o mesmo material, podemos assim dizer, que a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida. Outro detalhe muito importante, os painéis que nós temos na parte interna do santuário, todos eles são feitos de azulejo, né? O azulejo é um material muito durável, muito bonito, mas além da sua beleza, ele nos remete à Mesopotâmia, onde vieram, né, os nossos primeiros pais, Abraão e Sara. E aí agora, Rodrigo, a gente está no altar central do Santuário Nacional, né, o coração aqui da Casa da Mãe Aparecida. E o santuário, daqui a gente consegue ver perfeitamente que o santuário ele é composto por 4 naves, né? Justamente. Espaços esses onde o povo fica acomodado para acompanhar as celebrações. E nesses espaços, cada uma dessas 4 naves tem uma obra de arte importante e significativa. Justamente. No entanto, o santuário ele tem um formato de cruz grega, que é a cruz dos lados iguais, simboliza a ressurreição de Jesus. O que todo mundo celebra na missa é a própria ressurreição do Cristo. E nas 4 naves principais, como você bem falou, o povo celebra. Cláudio Pastro ele teve uma preocupação muito grande de que o povo compreendesse um pouco da história da igreja, desde o Antigo Testamento até os tempos atuais, e também refletisse um pouco sobre o Evangelho de Jesus. No entanto, nós temos painéis laterais em cada nave, são chamados de Bíblia Pauperum, significa Bíblia dos pobres, porque antigamente o Evangelho, as mensagens eram passadas por meio de desenhos, de pinturas, e os iletrados, aqueles que não tinham acesso à Bíblia, conseguiam olhar e compreender. Então os evangelhos, por exemplo, na nave sul, onde fica a imagem de Nossa Senhora grávida, fala da infância de Jesus, e a cor que predomina é o azul mais claro. Aqui na nave leste, onde o sol nasce, onde Jesus renasce para nós, o sol da nossa vida fala sobre a ressurreição, então predomina nele a cor verde da esperança, nossa esperança de ressurreição. Na nave norte nós temos a vida adulta do Cristo, porque ali onde o norte, onde nós devemos seguir, Jesus é o nosso norte e seguir os seus passos. A vida pública, os painéis estão em azul mais forte, mais escuro. E a nave oeste é onde o sol se põe, onde ele morre todos os dias. Então o painel da evangelização, do evangelho, melhor dizendo, fala sobre a paixão e morte de Cristo. E aqui no altar central também a gente consegue contemplar aquela que é a grande, né, ou a última obra do Cláudio Pastro antes de sua morte, que é o baldaquino, levando então a cúpula central. Um ambiente cheio, rico de significados, né? Justamente, aqui nesse conjunto todo, as 4 colunas que sustentam a cúpula central, Cláudio Pastro quis trazer para nós a criação de Deus em Gênesis 1 e 2.
através dos traços brasileiros. Ao centro da cúpula, em destaque, está a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo que pairava sobre as águas. Depois, já no baldaquino, uma grande árvore da vida simbolizando o próprio Jesus Cristo, representado pela semente de mostarda que foi semeada, cresceu tanto que os pássaros se abrigam nela. Aqui, os pássaros da fauna brasileira representam todos os fiéis devotos, que por meio de Maria buscam abrigo e alimento em Jesus. Circundando a cúpula, há um pequeno verso da Ave Maria, e em cada coluna há um anjo representando algumas das etnias que formaram o Brasil. Tem um anjo indígena, o africano, o europeu e o anjo caboclo, que representa a mistura de algumas etnias. Abaixo dos anjos estão a flora e a fauna das 5 regiões brasileiras, representadas em biomas. Os medalhões mostram os ciclos da vida, desde a união do homem com a mulher, a fecundação, a gestação e a vida. Em cada coluna tem ainda os ipês, a única árvore presente em todos os biomas, representando o ciclo da natureza nas 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. E para encerrar, toda a criação se volta para Jesus, que é o centro da vida, ali representado no altar. Em Aparecida é muito interessante observar, porque veja, todo o centro do Santuário Nacional está em torno de uma pequena imagem de barro, tridimensional, com os seus elementos, com os seus adornos e características. O que o pastro traz? Vejam, e uma imagem que de alguma forma vai... os sentimentos que se criam diante dessa imagem são um pouco diferentes daquilo que a proposta da arte do Cláudio Pastro traz. É impossível ver um fiel diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e esse fiel não se emocionar. E a arte do Cláudio Pastro não preza por isso, esse não é o objetivo. Então veja, ele tenta de alguma forma no Santuário Nacional colocar em prática essa questão do devocionalismo que é inerente àquela igreja a partir da imagem e com as suas obras que são ali construídas. Então ele cria toda uma linguagem teológica que ajuda o fiel a entender qual é a importância de Maria na história da salvação, mas mais importante do que isso, dizer que Maria é corredentora. Então, todo o centro da igreja está no altar, está na figura do Cristo. Mesmo depois de sua morte, Cláudio Pastro ainda é considerado o maior nome da arte sacra de seu tempo. Com suas pinturas, vitrais, azulejos, altares e tantas outras obras, revolucionou o fazer arte sacra contemporânea. Ao longo da sua existência, ele ajudou a mostrar para a igreja brasileira contemporânea, pós-Vaticano II, a importância da arte como papel evangelizador. E isso ajudou também a despertar uma série de outros artistas que vão ser, de alguma forma, discípulos de Cláudio Pastro, seja dos seus ensinamentos litúrgicos ou teológicos, seja até mesmo do seu próprio traçado. Então é muito comum a gente visitar igrejas pelo Brasil todo, igrejas modernas que foram seja reconstruídas ou construídas do zero ou mesmo reformadas, que possuem pinturas tal qual as pinturas divulgadas pelo Cláudio Pastro, que são de alguma forma cópias, recópias, ressignificações talvez, que esses artistas contemporâneos fazem. Então a importância do Cláudio Pastro foi e ainda é muito significativa. Com todas as obras de arte sacra que hoje revestem as paredes do maior templo mariano do mundo, a intenção é transformar a Casa da Mãe na maior Bíblia a céu aberto do mundo. Para isso, iniciou-se o projeto Jornada Bíblica, que vai revestir as fachadas externas do Santuário Nacional. A expressão maior Bíblia a céu aberto, ela não quer aí com isso transmitir uma ideia de grandeza apenas, né? O santuário, ele é grande, ele está aí, ele é grande. Revesti-lo faz com que a Bíblia seja, de fato, a maior Bíblia. Agora, o objetivo principal não é fazer aqui um monumento gigantesco que atraia por si só. A ideia, de fato, é colocar diante do devoto um convite para que ele tenha uma proximidade com a palavra de Deus. Esta é a missão do santuário. Nossa Senhora aqui diz, fazei tudo aquilo que meu filho vos disser. Portanto, se a arte, se o espaço, se a arquitetura, se a pregação, se tudo aquilo que está no entorno do santuário ajuda as pessoas a se aproximar de Deus, ora, por que não fazê-lo, não é? Mas de maneira muito particular, quando as pessoas olharem para o santuário, verão a palavra de Deus.
Da mesma forma que quando elas olham para a pequena imagem de Nossa Senhora, elas veem também ali o símbolo da mulher repleta da Palavra de Deus. O projeto, estudado há cerca de 2 anos pela administração do Santuário Nacional, será executado pelo padre Rupnik, artista sacro, teólogo e escultor. Diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Ezio Aletti, em Roma, o sacerdote é um dos mais importantes autores e pensadores da arte sacra na atualidade. Quando nós iniciamos já há 3 anos conversando sobre o que fazer pelo lado externo, nós pedimos várias sugestões e vieram algumas sugestões, não é? Mas nós entendemos que pela beleza, pelo significado, porque nada se sobrepõe à Palavra de Deus, e também pela durabilidade e pelo estilo, optou-se pela arte do padre Rupnik. Quando recebi o primeiro telefonema e o primeiro e-mail dos padres sedentoristas, eles que cuidam deste precioso santuário, lembro-me de sentir um arrepio nos ombros e não acreditava que era verdade. Quando visitei o santuário pela primeira vez, senti na pele estar dentro de uma onda que é maior do que eu. Atualmente, a obra está no processo de preparação do local que vai receber a aplicação dos mosaicos. A primeira nave a ser contemplada é a norte, depois as outras 3 naves sucessivamente. A expectativa é que a execução da obra dure 5 anos até ficar pronto. Aí sim, o santuário poderá ser considerado a primeira Bíblia a céu aberto do mundo. Estamos nos preparando, ansiosos e até com certo medo. Sentimos que talvez esse trabalho que nos foi pedido seja o mais especial, porque é um santuário muito significativo, mas acima de tudo, porque é na área externa, então requer um grande profissionalismo em nível técnico. Uma igreja muito viva, como se trata praticamente de páginas da Sagrada Escritura, transcritas nas imagens e em cores, no material desta criação que traz a humanidade e o mundo redimidos em Cristo. Eu creio que todo mundo tem um chamado para levar Deus até as pessoas. Como o Sérgio mesmo falou, pela música, muitas vezes, tem os leitores, cada um ajuda, né, de uma maneira. Mas eu creio que a arte sacra em si, Deus realmente que nos escolhe. E escolhe os mais frágeis, assim, mesmo para confundir os espertos, como está até na Bíblia. Eu gosto de uma comparação que é muito simples e ajuda muito a entender isso. É como um nadador que se aproxima de um trampolim e vai se lançar na piscina. O cristão, o fiel, se aproxima da imagem como um trampolim, dá o impulso e se lança na piscina do mistério de Deus pela oração, pela liturgia. Né? A imagem, então, ela não tem um fim nela mesma, ela é uma mediação. Ela fica para trás, mas nós nos lançamos no mistério do Deus vivo.